Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje vamos dar continuidade ao papo com o professor Wellington da Costa Leonídio, que é o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Católica de Petrópolis. E hoje nós vamos falar sobre um projeto que é muito importante para quem é aluno de graduação, que é o programa de mentoria coletiva VOAR. Professor Wellington, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos falar sobre esse projeto que é muito bacana, eu acho ele muito interessante, que é o projeto Voar. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Márcio. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com você, também com o pessoal que assiste o canal, que assiste os seus vídeos, né? E eu ter a oportunidade de participar desse momento aqui, desse bate-papo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Então vamos lá, qual a origem do projeto Voar? É o seguinte, Márcio, foi em 2024, eu fiz uma formação em liderança pelo governo chamada Lidera Gov. O governo criou em 2021, aí veio as edições, né, vieram e tal, eu tive a oportunidade de fazer a edição 4, Uhum, que forma profissionais para ocupar cargos estratégicos, né, no governo. E então eu fiz o programa e tive lá várias experiências assim muito ricas, não é tanto ligado ao setor público quanto ao setor privado. Então tive pessoas do setor de alto escalão do governo, né, pessoal de Brasília, mas também tive oportunidade com pessoas que passaram até pela Meta, é, pelo Nubank, né, uhum. então e dentro do programa, nós tínhamos as mentorias, né? Tínhamos as mentorias coletivas, tínhamos as mentorias individuais. E a partir disso, da experiência que eu tive, eu percebi que eu falei, poxa, tem muito valor. E a juventude de hoje, ela não cria referências como os anteriores criavam. Eu me recordo que na minha época de graduação, eu pegava TSA, comprava Exame, né, que eram as revistas assim, mais conhecidas. Uhum. E ali eu lia sobre os empresários executivos e eu me espelhava naqueles executivos para eu construir a minha carreira. E hoje a gente não tem isso de uma maneira. Aí, a partir disso, veio a ideia de não começar com um programa de objetivo para ser viável, e aí passar no nome. E aí surgiu o A, né, que significa visão, oportunidade, autoconhecimento e reflexão. Então, surgiu esse programa de mentoria coletiva. Não, isso é muito bacana, assim, dentro da UCP, claro, tem um problema hoje como você falou, da garotada que fica meio perdida até nesse mundo de informações que a gente tem e a gente perdeu um pouco as referências do que a gente pode fazer na vida, né? Porque tudo pode pelo que está hoje posto, né? Então, assim, é uma coisa muito É, complicada isso, né? Mas assim, como é que foi feito esse diagnóstico dentro da UCP? Vocês chegaram a fazer algum levantamento prévio? Isso foi só de observação? Era um sentimento? Como é que foi essa sensibilização interna para criar o programa dentro da UCP? então, uma observação que nós temos, principalmente nas trocas e nas conversas, é quando você vê se o estudante, onde ele quer chegar. Não é? Quando um estudante chega assim, olha, um dia eu quero trabalhar na empresa tal, eu quero ser um consultor, eu quero ser um auditor, eu quero participar, meu sonho é participar, ser trainee, não é, de uma empresa, ou meu sonho é ser um servidor público, o que é que seja. Você percebe que a geração mais nova, ela tem um pouco de dificuldade de definir isso. E Uhum, dentro do propósito da mentoria, porque a mentoria pressupõe que você tem alguém com uma formação acadêmica e profissional, uma bagagem, que já passou por uma série de experiências, ele tem essa capacidade também de fazer essa orientação de carreira, porque a mentoria também promove o autoconhecimento, a reflexão crítica. uhum, Então, nas próprias conversas que nós temos e no olhar que a gente tem e o comportamento do estudante,
Nós vimos a oportunidade de criar o programa exatamente para tentar suprir essa lacuna. É um programa que atende o aluno de graduação especificamente, ou ele também atinge os programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado que a Universidade Católica de Petrópolis possui? Então, esse programa ele não é exclusivo da graduação. Uhum, Inicialmente, óbvio, a gente começou pela graduação porque é um ambiente ali onde nós estamos uhum, inseridos, mas o programa de mentoria, ele está dentro de um guarda-chuva que é da extensão, né, da uhum, extensão curricular, né, que a gente chama de extensão da curricularização da extensão, né? Então, isso é para o estudante, é para que pode ser de qualquer nível, ele é também para um empreendedor, para um empresário, para uhum, qualquer pessoa interessada, porque os eventos eles são abertos ao público. Então, quer dizer, não é restrito à comunidade da UCP especificamente, ele é aberto à cidade de Petrópolis de uma forma geral. Sim, sim, inclusive eu estou feliz de poder falar do programa, porque o nosso desafio é fazer com que a comunidade vá lá e usufrua do nosso programa. Né? E qual o tempo de mentoria? Quanto tempo vocês, a partir do momento em que um aluno se inscreve no programa de mentoria, quanto tempo ele passa nesse processo? O que que acontece com ele ao longo desse tempo? Então, como nós temos duas fases, né? Essa semana nós avançamos para uma segunda fase que eu vou falar daqui a pouco. A primeira fase é a mentoria coletiva. Uhum, No nosso cronograma, nós temos de 3 a 4 encontros por semestre. E aí, a cada evento, né? A cada dia desse, onde ocorre a mentoria coletiva, tem uma duração de 40 a 60 minutos, divididas ali em algumas partes, né? O empresário ou o ex-aluno, né, que a gente leva, convida, ele fala uma parte da vida dele, né, da vida pessoal e carreira, onde ele vai falar dos seus desafios, como é que foi esse processo, o desenvolvimento, e depois, no final, ele traz algumas dicas ou orientações, né, de como o estudante pode ou não se comportar. E o que a gente percebe é que os estudantes, nas avaliações, ao final das mentorias, que eles se identificam muito com as histórias. E essas uhum. histórias levam eles a pensar criticamente sobre a carreira, sobre, por exemplo, a montar um perfil no LinkedIn, a, por exemplo, aprender a falar em público, a lidar melhor com as finanças, às vezes até, poxa, já ouvimos relatos assim, agora eu entendi, eu consegui, para eu atingir o objetivo, realmente eu vou precisar acordar mais cedo, eu vou precisar me dedicar mais para que eu possa um dia chegar onde esse profissional aí chegou hoje. Eu acho que essas referências são importantes, né? Porque a gente às vezes acha que o sucesso é ficar multibilionário, né? E esse é um, a gente coloca todo dia isso para a nossa juventude, que o sucesso é ficar bilionário. E aí se você se torna, vamos supor, né, bem de vida, né? Você se sente frustrado porque você não se tornou esse bilionário. Então, assim, é muito complicado. As expectativas que a gente cria para os nossos jovens sem um pé na realidade, né? Sempre dizer para ele que o sucesso não é só um sucesso financeiro, é um sucesso pessoal, é um sucesso de amizade, é um sucesso de vida, claro, sem dúvida, né? Mas não é um sucesso que é, às vezes, apregoado de forma é, só pelo dinheiro, ou só pela riqueza excessiva do dinheiro. É, dentro desse processo, vocês têm aí workshops, eventos e tem as mentorias coletivas que você já mencionou. Como é que funciona então esses workshops, e esses eventos que são realizados nesse processo de mentoria? Ou isso é uma segunda parte da mentoria? Não, então, é, a mentoria coletiva são os eventos e workshops que a gente faz Ah, mesmo, e a gente sempre uhum, chama, escolhe um profissional, às vezes até dependendo da necessidade ou do momento, e ele acontece nesse período de, aí, como eu disse, de 40 a 60 minutos, uhum. e ele vai fomentar principalmente, né, como eu disse, autoconhecimento, o networking, que é importante, as trocas. A gente tem ali como objetivo também criar o senso de pertencimento,
porque quando um palestrante menciona a sua vulnerabilidade, que ele passa por desafios no ambiente dele, o estudante ou ali quem está ouvindo, ele passa a se identificar, como nós ouvimos em relatos. Poxa, ele passa pelas mesmas coisas que eu passo, não é? Não é um Então, super-homem, né? não, é exatamente. Então a gente tenta também criar esse senso coletivo nas trocas. E a segunda fase que eu comentei, né, dentro desse processo, é que nós assinamos agora um convênio, uma parceria com um projeto de São Paulo, que é Sessão de Mentoria. O Sessão de Mentoria ele é um conjunto de mentores voluntários do Brasil todo, Uhum, com empresários. E a ideia, a proposta é que a partir de agora cada estudante tenha um mentor, né? O estudante uhum. entra lá, o estudante ou o interessado, né? A gente está falando aqui, mas ou o interessado, porque isso é aberto, ele entra lá, preenche o formulário, diz o que que ele quer, eles vão encontrar um mentor que se identifique com aquela necessidade e aí eles faz o processo de mentoria mais formal, né? Ah, um encontro, dois, três encontros, e aí vai depender muito de cada caso. Esse projeto ele começou quando e quantas pessoas, alunos, já foram atendidos? Hoje nós já tivemos, que ele começou em maio desse ano. Nós Uhum, começamos em maio desse ano, fizemos a abertura e tivemos uma outra sessão agora em dia 9 de setembro, né, no dia do uhum. administrador, e nós tivemos uma outra sessão agora, anteontem, né, no dia 11. No dia 11, Isso. nós tivemos, foi quando nós assinamos esse convênio, essa parceria com o Sessão de Mentoria, onde nós tivemos um workshop, onde ele explicou o que que a mentoria faz com o mentorado, né? O que que ela pode oferecer para um mentorado. E quantos jovens já foram atendidos nesse programa? Perdão, eu esqueci, né? É. Nesse, anteontem nós tivemos 75, no de setembro nós tivemos 67, na abertura foi menos, na abertura nós tivemos em torno ali de 25 pessoas. Mas está aumentando, né? 25, 67, 75. O Wellington, assim, vai para mais muito para aluno, obviamente, né? Mas funcionários têm participado disso também. O pessoal de fora, que você falou que é aberto para pessoas de fora, você sabe qual é a taxa assim de participação dessas pessoas? Ou se tem algum caso específico dessas pessoas de fora que você possa destacar? Sim, nós já tivemos são poucas as participações, tá? Nós tivemos, a média é sempre duas, três pessoas, tá? Nós tivemos pessoas que já vieram por causa da rádio, porque nós pedimos também para divulgar na rádio, então apareceu uma pessoa. Dessa semana especificamente apareceram, lá tinham três pessoas também de fora. Mas o grande desafio da gente é de trazer o pessoal de fora. Ainda é assim um baita desafio e o que a gente quer é que o pessoal de fora participe, porque a função do projeto é essa, né? Ele é um projeto comunitário, né? Para a comunidade. E, e hoje, assim, vocês têm um ano, quer dizer, um prazo ainda muito pequeno para se fazer uma avaliação efetiva. Mas quais assim os resultados que vocês têm tido nesse processo? É claro que são vários resultados, né? Um resultado pode ser o número de pessoas, o resultado pode ser um novo diálogo da universidade com a sociedade, né? Uma nova aproximação dos alunos com a própria comunidade estudantil, até por conta dos novos estudantes, né? Como é que você avalia esse resultado aí ao longo desse ano? Olha, o que que é perceptível? É perceptível principalmente no comportamento do público que participa Uhum, e dos relatos da avaliação. Por exemplo, é, foi se falado nas duas, né? Nas duas primeiras aí que nós fizemos, falou-se de LinkedIn. E aí uhum. você vê no relato, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Por exemplo, uma falou sobre o LinkedIn, olha, a partir do que eu ouvi, eu vou agora fazer o meu perfil no LinkedIn, sabendo que isso é um ponto importante, relevante dentro da minha carreira, da minha formação em empregabilidade.
Uma outra com relação ao LinkedIn falou das palavras-chave que você deve utilizar para poder ter o maior alcance, né, do empregador, né, do hunter ali, do recrutador. E ele falou, poxa, eu não sabia, vou olhar o meu perfil para poder saber o que que eu posso melhorar. Então, é um processo que gera uma reflexão. Não é? Um outro relato também, que é uma virada de chave, que disse assim, na internet eu não encontro essas experiências, e reforçando o poder dessa relação pessoal, né, de trocas e conversas e aprendizados. É uma outra coisa que bem rápida de falar em público. Né? Um outro também falou, poxa, gostei muito das dicas de falar em público, que é um desafio para qualquer ser humano, né? Dizem aí que falar em público só fica atrás da morte, né? Dos medos do ser humano, né? Então, a gente percebe assim uma reflexão. Eu acho que isso é uma palavra que está dentro aí do centro aí desses resultados, essa promoção da reflexão e mudança de comportamento do público que tem participado. Eu acho, inclusive, essa palavra muito interessante, porque o que tem faltado para a gente nessa última década, possivelmente, né, é reflexão. As pessoas acreditam praticamente em tudo que é posto, né? Não tem mais, até porque a gente vive nas bolhas, as pessoas não saem das bolhas, então tudo se concorda dentro da bolha, e você não tem um processo mais crivado de reflexão sobre o que está acontecendo, né? Parece que a humanidade se rendeu a concordar, né? E quando ela Uhum, precisa discordar saudavelmente, né? Até para poder crescer na discussão, né? Na dialética, né? Nesse processo de conflito ideológico propositivo, né? Então a gente perdeu essa capacidade de refletir e de fazer essa reflexão sobre quem nós somos, no final das contas, né? É, exatamente. Wellington, obrigado pela sua entrevista. Assim, eu acho que esse é um projeto importantíssimo demais, até para a nossa juventude, para quem está na universidade, que a gente chega na universidade, sair da escola uma ruptura muito grande, sair da escola de Uhum, ensino médio para ir para a universidade, ainda mais da UCP, né, que é uma baita universidade. Então, isso já é uma diferença muito grande de vida, e eu acho que o processo de mentoria presencial. Eu acho que tem outra coisa que você destacou aí que eu concordo, é assim, o presencial. A gente está muito longe das pessoas, né? O presencial aproxima esse contato humano e a nossa humanidade vem muito disso, né? Então, parabéns pelo projeto e a gente fica aberto aí para outras reflexões sobre esse processo aí, né? Obrigado, professor Wellington Leonídio, pela sua entrevista, pelo projeto. Parabéns ao CP. É um prazer tê-la aqui com a gente no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Márcio. Nada, um abraço. Obrigado a vocês que nos assistem. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.